assistiu nossa aula sobre o Egito Antigo e ficou curioso sobre a religião egípcia? Assista esse vídeo. Bom, meus amigos, nós vamos fazer nesse vídeo um adendo, um acréscimo àquela nossa aula sobre o Egito Antigo, falando neste vídeo só sobre a religião egípcia, que é um aspecto muito curioso da sociedade egípcia, um dos pontos que mais chama a atenção e sobre o qual existem também aí já muito conhecimento disseminado no mundo, na internet, em livros, você encontra realmente muita coisa. E é bem interessante de dar aí uma visitada nesse tema para que a gente tenha uma gama maior de informações, de conhecimentos e possamos entender assim melhor o Egito Antigo. Bom, em primeiro lugar, os deuses egípcios, eles eram considerados os donos da terra, os donos do solo. Tá? Eles haviam sido governantes daquela terra no passado. Lá no período dos nomos, quando começam a existir os totens nada mais eram do que representações de antepassados, né, de governantes que haviam governado a terra no passado e que haviam sido, para usar uma palavra de hoje, né, do nosso tempo, haviam sido meio que canonizados, divinizados, transformados em deuses pela crença popular. Bom, as crenças, elas variavam muito de uma região para outra. A crença ela não era unificada no Egito inteiro. Né? Mesmo nos períodos de império, nos períodos de centralização política, as crenças elas tinham variações. O Egito era uma faixa de terra longa, né? Seguindo ali o Vale do Nilo. Então, ao longo das cidades, havia variações nas crenças. Cada cidade tinha seu Deus. É como se fosse para entender, usando termos dos dias de hoje, correndo o risco até de ser um pouco anacrônico, cada cidade tinha como nós cristãos católicos temos um padroeiro da cidade. Era mais ou menos isso. Cada cidade tinha aquele Deus que ela venerava de maneira especial e um conjunto de outros deuses, que a religião egípcia era politeísta, que a cidade também adorava, né, também cultuava. Os rituais eram realizados em templos públicos, né, em grandes espaços públicos ou nos santuários domésticos, nas casas. Tá? Os egípcios não deixaram um livro sagrado, um livro onde estivesse ali reunido sua história sagrada, os principais pontos da sua doutrina, né? como uma espécie de Bíblia ou como um tipo de Alcorão, um livro sagrado geral. Os egípcios não deixaram isso. O que foi encontrado nas pesquisas foram livros pequenos contendo determinadas coletâneas de orações ou de cânticos, de instruções, enfim. Entre esses livros, a gente tem o livro das pirâmides, tá? Que era uma compilação de fórmulas mágicas, orações, né? Para produzir efeitos mágicos, e hinos para proteger a alma do faraó na sua jornada para o além. Vamos lembrar que a gente falou na outra videoaula que eles acreditavam na vida após a morte. Era a principal característica que nos chama a atenção na religião egípcia é que ela é a primeira religião, lá no surgimento das grandes civilizações antigas, que traz esse elemento da crença na vida após a morte. Tá? Além do livro das pirâmides, temos o livro dos sarcófagos. Sarcófagos eram aqueles caixões onde eram colocadas as múmias. Então, o livro dos sarcófagos ele contém textos destinados a ajudar os mortos no além, né? Ajudar as almas na vida delas após a morte do corpo. Esses textos eram escritos e colocados na parte interna dos sarcófagos, né? Na parte interna do sarcófago, daquele caixão, eles eram colocados ali. Então, eles foram encontrados, né, pelos arqueólogos, pelos pesquisadores. Esses textos
gravados, escritos nas paredes dos sarcófagos. Tá? E o livro dos mortos, talvez o mais comentado, o mais conhecido. O livro dos mortos ele traz toda a informação sobre a questão do julgamento da alma, os deuses que estavam envolvidos ali, né, o que podia acontecer com a alma, caso ela fosse condenada ou não. Né? Então, o livro dos mortos é considerado talvez a principal fonte sobre a religião egípcia. Esse livro ele era um livro relativamente comum entre as pessoas que sabiam ler no Egito Antigo. Certo? Ele era muito vamos dizer assim, útil para os egípcios praticarem bem sua religião. Então ele contém os mesmos textos dos dois anteriores e também outros textos próprios deles, específicos dele. Por isso ele era, vamos dizer assim, o mais importante ou o mais completo de todos. Os deuses egípcios. Né? Os deuses egípcios eles tinham o poder de estar em vários lugares ao mesmo tempo e também de sobreviver a ataques. É bom perceber aqui que, comparando com a divindade cultuada pelos hebreus, por exemplo, né, os deuses egípcios não tinham todo aquele poder. As religiões monoteístas, é muito comum, elas concebem um Deus que reúne em si todo o poder sobrenatural possível, imaginável, uma divindade só. As religiões politeístas, elas têm os seus deuses, vamos dizer assim, divididos em especialidades, né? Então você vai ver isso também na mitologia grega, você vai ver aqui na mitologia egípcia. Né? Isso é muito comum, né, nas religiões politeístas, aquelas religiões que cultuam vários deuses. Tá? Então a maioria dos deuses egípcios era benevolente, ou seja, eles eram bons, eles faziam bem, né? Eles ajudavam as pessoas. Claro que haviam ali um ou dois que não eram tão bons assim. Característico desses deuses da antiguidade, né? Eles têm humor, eles têm sentimentos que podem ser sentimentos de afeição pelo ser humano, como também pode ser sentimento de ira, de raiva. Se você ler o Antigo Testamento, da Bíblia cristã e judaica, você vai ver que Deus, no Antigo Testamento, ele também é representado assim, tendo momentos de ira e momentos de felicidade, onde ele abençoa seu povo, e livra seu povo de ameaças, de perigos, mas também em alguns momentos Deus fica chateado com os erros, com os pecados do povo. Então, até mesmo o Deus dos hebreus também tinha essa característica na antiguidade, ele tinha humor. Né? Ter humor significa que ele podia sentir raiva, tristeza, amor, né? Podia ter características de bondade e tudo mais, tá bom? Muito parecido com o ser humano nesse aspecto, né? Então Deus também podia assumir várias formas e nomes dos egípcios, tá? Os deuses ainda eram agrupados de várias maneiras. Os egípcios eles costumavam, na antiguidade, por exemplo, naquele panteão das cidades, eles reunirem um grupo de deuses para adorar. Né? Então esses grupos podiam ser Enéades, que eram grupos de 9 deuses, Ogdoades, que eram grupos de 8 deuses, ou Tríades, grupos de 3 deuses. Então cada cidade tinha sua Enéade, ou tinha sua Ogdode, ou tinha sua Tríade, que ela adorava, a população adorava, festejava, oferecia sacrifícios. Tem toda uma programação religiosa ali. Né? Vamos lembrar que a religião, principalmente nos períodos do Império Egípcio, ela é talvez o principal fator de controle social, de coesão social. Tá? Para os egípcios, Deus ele se autocriou. Então a cosmologia egípcia, ela não era aquela coisa, Deus existia antes de tudo, como é para os hebreus e para nós cristãos hoje, e depois Deus, que existiu desde sempre, foi lá e criou o universo, criou os planetas, as estrelas, os animais, os homens, a terra, a noite, o dia, o sol. Não. Para os egípcios, Deus existia antes de tudo e desde sempre uma matéria divina, que num dado momento essa matéria tornou-se a si mesma, ou seja, ela se autocriou como pessoa. Entendeu?
Então Deus não existia desde sempre para os egípcios, existia apenas a matéria, a essência dele, de uma forma subjetiva. Né? E num dado momento ele se autocria, ele dá a si mesmo a consciência de si. Aí está ficando complicado, né? Pois é. Ele passa a ter um ser, lembra lá da filosofia? Então Deus se cria a si próprio. Pronto, para os egípcios. Depois desse processo, aí surge o primeiro Deus, chamado então de Atum. E ele criou os outros aspectos de Deus. Esses aspectos ou características de Deus se tornam outros deuses. Entende? Complicado, né? Mas é assim. O Atum é o primeiro. Né? É aquele que tornou-se a si mesmo. Né? Se autocriou. Depois, cada aspecto ou cada característica do Atum vira outro Deus. Mas tudo vem do Atum, na verdade. Esses aspectos são outros deuses. Então, o primeiro dos aspectos depois do Atum foi o Ra, que em alguns lugares era confundido com o próprio Atum. E o Ra foi para criar a terra, né? Ele primeiro criou o Sol. Então, criou o Sol, depois criou a terra. Né? Entende que os elementos da natureza vão entrando aí, né? Nessa cosmogonia. Tá? Depois que ele criou o Sol, criou a terra, ele cuspiu, é isso que eles diziam, né? Shu e Tefnis, mais outros dois, tá? Que originam, por sua vez, o ar e a umidade. Olha aí, tá? Os egípcios vão explicando com essa cosmogonia o surgimento daqueles elementos que eram mais vitais para eles, que são a umidade, né? O ar, os ventos, que inclusive eram os sinais que eles utilizavam para interpretar, para prever as cheias e tudo mais. Também o sol, a própria terra. Tá? Depois foram criados ainda Geb e Nut. Geb deu origem ao céu e Nut deu origem à terra, que os egípcios, a terra enquanto planeta, né, que os egípcios acreditavam que era plana. Tá? Tem gente que ainda hoje acha que a terra é plana. Beleza? Mas não é. Esses dois, o Geb e Nut, originaram 4 deuses considerados os deuses da vida, que aí já são mais conhecidos, esses primeiros Atum, né? Geb, Nut, eles não são tão conhecidos, né? Mesmo quando você estuda um pouco sobre o Egito Antigo e assiste filmes, documentários, você não ouve tanto falar neles. Mas agora vai entrar os 4 deuses da vida, que são lá, entre aspas, assim, gerados, ou filhos de Geb e Nut, que são, vejam, os deuses da vida, eles são originários dos 2 deuses que criam o céu e a terra. Está entendendo aí o fio da meada, né? A vida, ela surge dos elementos naturais, da terra, do céu, do sol, do ar, da umidade, entendeu? Da água, não é? Então, quem são os deuses da vida? Primeiro, Osíris, esse é conhecido, criou a vida do além e estabeleceu a jornada da alma ao céu. Toda aquela jornada que estava descrita no livro dos mortos, tinha sido criada pelo Osíris. E a Ísis, que é a irmã do Osíris, ela criou todos os seres vivos. Então, o Osíris, ele cria, vamos dizer assim, ele sistematiza a vida após a morte, e a Ísis, né, cria a vida dos seres vivos, a vida terrena. Né? Também irmão deles, o Set, né, aquele lá, representado com cabeça de serpente, tudo, e representa os opostos, as coisas más, o ódio e o caos. Pintou um Deus aqui não muito bom. Tá? Set, né, esse último agora, que não era tão camaradinho assim, sentiu inveja de Osíris. E por sentir inveja de Osíris, o que ele fez? Ele pegou o Osíris e trancou dentro de um caixão, dentro do sarcófago, e jogou no Rio Nilo. Tá? Jogou dentro da água lá, a água levou o sarcófago. E aí, né, Ísis foi avisada dessa atitude má, né, do Set por um outro deus chamado Nefti, e os saíram procurando o Osíris pelo rio, até que o encontraram. Né? Encontraram o Osíris, resgataram o Osíris. E aí você deve estar lembrando da história, sabe de quem? Do Moisés. Na nossa Bíblia, lá no Antigo Testamento,
Tem a história de Moisés. Né? Moisés também foi jogado no rio Nilo, foi encontrado por quem? Por uma princesa egípcia, filha do faraó. Entende como essas histórias antigas são parecidas? Talvez tenham a mesma matriz, a gente não sabe. Quando a gente falou dos mesopotâmios, na sala de aula, não sei se vocês lembram, eu falei da epopeia de Gilgamesh, que tem lá também uma narrativa que fala que a terra foi banhada por chuvas torrenciais, por um dilúvio, teria sido meio que um reinício da humanidade, muito parecido com a narrativa do dilúvio dos hebreus, que você encontra hoje nas Bíblias cristãs no Antigo Testamento, no livro do Gênesis. Essas narrativas antigas, essas cosmogônicas, da origem do mundo, de Deus, elas são muito semelhantes. É interessante notar essas semelhanças, tá bom? Então, Sete, depois que Osíris foi encontrado por Ísis e Neftis, Sete ficou muito chateado e pegou Osíris novamente e esquartejou Osíris, cara. Ele tinha uma raiva danada do Osíris. Ele esquartejou Osíris, cortou o corpo de Osíris em 40 pedaços. Ísis, mais uma vez, vai em busca de Osíris e encontra os pedaços. Ela vai encontrando pedaço por pedaço do Osíris e vai remontando, reconstituindo o corpo do Osíris. E acaba reconstruindo o Osíris todinho, menos o pênis do Osíris. Aí o que Ísis faz? Para Osíris não ficar incompleto e para que ele pudesse atender aos planos dela, ela faz um pênis para ele. Ela é uma deusa, né? Ela faz um pênis para o Osíris, né? Eles dois se unem, né? Osíris e Ísis, né? Eles têm um relacionamento amoroso e geram o Horus. Horus, o deus falcão, é filho de Osíris e Ísis. O Horus vai e enfrenta Sete. Lembra? O Sete é o malvadão lá. Enfrenta o Sete, vence o Sete, mas perde um olho na batalha. Tá? Perde um olho. Então, o Horus passa a ser tido, então, como uma espécie de salvador da humanidade. Se não fosse essa luta de Horus contra Sete, a humanidade poderia ter caído nas mãos de Sete, e Sete era mau, e aí o negócio poderia ter ficado muito ruim. Tá bom? Então veja a ideia de um salvador da humanidade, né? Essa ideia de uma batalha ali entre o bem e o mal, está presente na religião egípcia, como vai estar presente em várias religiões da antiguidade, principalmente na religião persa e depois na religião dos hebreus. Claro, depois se transforma em religião judaica, convertida, vai mudando de nome e serve de base também para o nosso cristianismo. Certo? Sobre o Horus, essa questão do Horus, a batalha de Horus contra Sete, tem um filme, que vocês encontram nessas plataformas de vídeo on demand aí, chamado Deuses do Egito. Eu vou ser bem sincero, é um filme muito ruim, mas ele mostra essa batalha com muitos efeitos especiais, deixa um negócio meio exagerado, parecendo um game. Mas para quem gosta, vale a pena dar uma olhada aí, tá bom? Nessa batalha, tá bom? De deuses. Bom, os templos eram locais onde eram realizados os rituais, e esses rituais consistiam de sacrifícios de animais, queima de incenso, e os sacerdotes eles tinham que cumprir deveres para com os deuses. Isso era todo dia. E que deveres eram esses? Era, por exemplo, cada templo ele tinha sua divindade principal. Então o sacerdote tinha que ir ao templo determinadas horas, era tudo marcadinho, tudo bonitinho. E chegando lá ele tinha que adornar a estátua, colocá-la num determinado local, né, prepará-la para ela receber a adoração pública, sabe, toda uma liturgia envolvendo a estátua lá do Deus, né, a representação do Deus, tá, do Deus principal daquele templo. Cada templo tinha um Deus principal, como eram vários deuses, né, cada templo, dependendo da região onde ele estava, ele era dedicado a um determinado Deus. Aí em torno do templo, tá, existia toda uma estrutura de clérigos, sacerdotes, toda uma programação, uma série de... Além de ele ser um local aberto ao público, né, ele era, vamos dizer assim, um ponto importante para onde convergia
a vida religiosa, social e tudo mais. Os sacerdotes egípcios, eles eram figuras importantes, pelo menos o que a gente chamaria de um alto clero egípcio, né? Eles estavam organizados de forma hierárquica, então o faraó, ele era o principal sacerdote, ele estava acima de todos, ele participava da divindade, ele era um deus também. Tá? E depois do faraó vinha o sumo sacerdote, era uma espécie de, eu posso dizer, quase como se fosse um papa, né, da religião egípcia antiga. Tá? Depois dele tinha o segundo sacerdote, o terceiro sacerdote, o quarto sacerdote, sabe, essa elite, essa cúpula aí religiosa, com grande poder. Tá? Depois vinham os pais divinos, que era um grupo de sacerdotes também, bem importante, e o grupo dos puros. Né? Havia também sacerdotes leitores, que tinham a função de fazer cálculos, determinar os melhores dias, os melhores momentos para fazer determinados rituais e tudo mais. E que esses sacerdotes leitores eram chamados de orólogos. E os sacerdotes horóscopos, que eram os responsáveis, eles tinham assim, o trabalho deles, vamos dizer assim, a função deles era determinar quais dias eram fastos, ou seja, dias promissores para que você pudesse fazer determinadas coisas, e os dias nefastos, ou seja, os dias ruins, dias de azar, vamos dizer assim. Penso que por isso que hoje nós chamamos aquela coisa de tentar ler os astros para saber o caráter dos dias de horóscopo. Né? Horóscopos era como eram chamados os sacerdotes egípcios que faziam essa meio que leitura do dia, de saber se o dia era fasto ou nefasto, se o dia era bom, propício, promissor ou não. Tá? E por último, nós vamos falar do processo de mumificação. Já adiantei alguma coisa em outras ocasiões, mas aqui a gente vai tratar de forma um pouquinho mais detalhada. Né? O processo de mumificação, gente, ele se dava da seguinte maneira. Claro, havia vários, vamos dizer assim, vários pacotes, né, deste serviço. É um serviço bem importante na sociedade egípcia. Os mumificadores, dependendo do público que eles atendiam, eles eram até muito bem remunerados. Tá? A mumificação mais elaborada, e também a mais cara, ela era aquela que era feita, logicamente, nos corpos de pessoas da elite egípcia, principalmente os faraós, que consistia em pegar o cadáver, retiravam os órgãos internos, sem fazer incisão no cadáver, sem cortar. Então eles aplicavam, eles pegavam como se fossem espécies de seringas, né, e aplicavam, né, pelo orifício anal, né, eles aplicavam uma espécie de ácido. Né, esse ácido, eles colocavam o cadáver então de cabeça para baixo, e esse ácido recorria ao interior do corpo e diluía, né, os órgãos, desmanchava. Né? E depois eles colocavam o cadáver novamente na posição normal, né? E retiravam uma espécie de rolha que eles tinham colocado no ânus, e aí os órgãos estavam já liquefeitos, né? Então eles escorriam e saíam. Assim os órgãos eram retirados sem fazer incisão, sem abrir o cadáver. Tá bom? Claro que o cérebro também era retirado, também eram injetados ácidos pelas narinas, o cérebro era retirado, os olhos eram retirados, no lugar deles eram colocadas pedras preciosas. Enfim, era um processo fino, um processo delicado, demorado. O corpo era colocado, depois que os órgãos eram retirados, o corpo era colocado, mergulhado numa solução de água e sal, para quê? Para desidratar, para matar os germes, bactérias e tudo mais. Depois desse nessa solução, o corpo ficava imerso durante algo em torno de 70 dias. Depois disso, o corpo era retirado e era preenchido, né, o interior com ervas aromáticas destinadas a conservar o corpo, também com pó de serragem e com textos sagrados, sim, um pedaço de fragmentos de textos escritos, eles colocavam também dentro do corpo. Em seguida, o corpo era enfaixado
faixas de linho, né, com a cola especial. O corpo era todo enfaixado, dando forma então às múmias que a gente vê aí nos filmes, nos documentários. Claro que havia mumificações mais simples, né? As mumificações das pessoas mais simples eram feitas de forma mais rápida e mais barata, né? Com menos materiais. Nesse caso, o corpo era aberto mesmo, era feita a incisão grande ali no abdômen, eram tirados os órgãos, tá? Em seguida, essa incisão era fechada e o corpo era preenchido, era também desidratado e tudo, e depois preenchido com ervas, tá? Cérebro, olhos, tudo, claro, tudo isso era retirado. E aí, só uma curiosidade, que a gente já ia encerrando, né? Era comum, foi relativamente comum no Egito Antigo ocorrer o que se chama necrofilia, ou seja, os mumificadores recebiam lá o cadáver, né? Porque assim, quando a pessoa morria, o cadáver era encaminhado para o mumificador. E lá ele ficava bastante tempo sendo feito aquele processo lá da mumificação. E aconteceu várias vezes o mumificador praticar necrofilia. O que é isso? De ele fazer sexo com o cadáver. Né? E, obviamente, é uma coisa repugnante para nós e também para os egípcios antigos. Certo? Tanto que foi muito comum a prática de, depois da morte da pessoa, eles reterem o cadáver antes de mandar para o mumificador, até o cadáver começar a cheirar mal. E só então que eles acreditavam que o cadáver já cheirando mal, principalmente, esse cuidado era tomado principalmente quando era um cadáver de mulher jovem. Né? E então o cadáver, a família segurava o cadáver, não mandava logo para o mumificador. Depois de alguns dias, quando aquele cadáver já estava começando a cheirar mal, entrando em decomposição, é que eles enviavam. Porque eles acreditavam que assim, se o mumificador fosse um necrófilo, né, ele não ia ter coragem de fazer nada de repugnante com aquele cadáver. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que gostem desse vídeo, espero que ele acrescente alguma coisa. E no mais, queria sugerir que assinassem o canal, ativassem as notificações, para que cada vez que eu colocar um conteúdo novo aqui, você ser notificado. E quando puder, você tira um tempo e assiste. E se gostar, você sabe, né? Tranquilo? Outra coisa, vocês estão notando que o canal ele tá ainda numa etapa inicial, mas ele vai começando a se estruturar e vocês, por temas. Né? Eu vou abordar nesse canal vários temas, ele não vai ser um canal só de videoaulas. Agora, as videoaulas elas vão ser canalizadas também para o Google Classroom. Lá, quando você entrar na sua sala de aula no Google Class, você vai poder acessar as nossas videoaulas que estão no canal, vai ter os links lá para você assistir. A minha sugestão é, assista as videoaulas várias vezes, tá bom? Sempre que você tiver um tempinho, dá uma assistida, tá bom? Vai revisando, vai recapitulando, que assim vai ficando mais fácil de você ir aprendendo os nossos conteúdos, beleza? Mas é isso, eu desejo muito boa sorte a todos e a gente se vê logo que a gente cumpra aí o nosso período de quarentena. Por enquanto, estudos, né, concentração e muito pensamento positivo. Mas, obrigado.